Assim como o diabo chegou e tentou tentar Jesus nesse momento, colocar em dúvida, você é filho de Deus? Então, se você é filho de Deus, então usa o seu poder para poder suprir as suas necessidades. Você tem necessidade? Então usa o poder divino para fazer milagres para o seu próprio benefício. Você está com fome? Pega essas pedras que nós temos em abundância aqui e então transforme essas pedras em pães. A minha pergunta para você é a seguinte: Jesus poderia fazer isso? Jesus poderia transformar aquelas pedras em pães? Claro que ele poderia. Ele poderia. Você vai ver no Antigo Testamento Deus fazendo milagres, multiplicando pães, realizando coisas extraordinárias. E Jesus, como filho de Deus, ele podia muito bem pegar essas pedras, transformá-las em pães para poder comer. Agora, por que ele não fez isso? Ele não fez isso porque quem está dando a sugestão não é Deus. Quem está dando a sugestão é o tentador, é aquele que tem intenções malignas por trás. Então preste atenção, tem coisas que você vai poder fazer, que há em você capacidade para fazer, mas se é o diabo que está te dando a sugestão, você precisa tomar muito cuidado. Se é uma voz maligna que está te dando a sugestão, mesmo que você possa fazer, mesmo que você tenha condições de comprar, mesmo que você tenha condições de entrar, mesmo que você tenha condições de falar, mesmo que você tenha condições de realizar, se quem está dando a sugestão é o diabo, então não faça, porque toda a artimanha dele é para destruir. Então Jesus poderia muito bem transformar aquelas pedras em pães, mas ele não fez isso, porque em primeiro lugar, quem estava dando a sugestão era o diabo. E em segundo lugar, era para satisfazer as suas próprias necessidades. E Jesus não veio para isso. Jesus não veio para satisfazer as suas próprias necessidades. Jesus veio para satisfazer as necessidades das pessoas e não as suas necessidades. Por exemplo, Jesus multiplicou ou não multiplicou pães? Multiplicou. Mateus capítulo 14, você vai ler que ele pega 5 pães e 2 peixinhos e ele faz um grande milagre. 5 pães e 2 peixinhos, ele conseguiu fazer uma tamanha multiplicação que o texto vai dizer que ele alimenta 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Alguns estudiosos vão dizer que tinha de 14 a 15 mil pessoas ali no mínimo. Ele consegue alimentar essa multidão inteira. E o que acontece? Ainda sobra 12 cestos cheios. O que é isso? Isso é um milagre que só Deus pode fazer. Você pegar 5 pães e 2 peixinhos e você multiplicar isso, multiplicar, a ponto dessa multidão inteira de pessoas comerem e ainda quando perceberem estavam todos saciados, ainda sobrou 12 cestos cheios. Por que Jesus fez isso? Porque não era para ele. Ele fez isso para o outro. Ele fez isso em benefício das pessoas que estavam passando necessidade. Ele poderia muito bem aqui em Mateus capítulo 4 usar o seu poder, os seus atributos divinos para satisfazer a sua própria necessidade. Mas não foi isso que ele fez, porque ele não veio para isso. Ele não veio para satisfazer a sua necessidade. Olha o que eu vou dizer para você, preste atenção por favor. Se o Senhor Jesus faz esse milagre aqui de transformar as pedras em pães, o primeiro milagre de Jesus não seria o de João capítulo 2. Como é que foi o primeiro milagre de Jesus? Foi nas bodas de Caná da Galileia, aonde ele transformou a água em vinho. Se ele aceita a sugestão do diabo, o primeiro milagre dele era transformar pedras em pães para benefício próprio. Agora, como Jesus estava guiado pelo Espírito Santo e ele veio para fazer a vontade do Pai, o primeiro milagre dele foi em Caná da Galileia, para satisfazer as suas necessidades ou para satisfazer a necessidade do casal? Porque eles iam passar vergonha, tinha acabado o vinho e Jesus então faz o seu primeiro milagre para satisfazer a necessidade das pessoas. Você consegue perceber que se Jesus viesse
para satisfazer as suas necessidades, na hora ele transformava as pedras em pães. Mas ele não veio para isso. Ele veio para socorrer o homem. Ele veio para satisfazer as necessidades do homem. Ele veio para abençoar o homem. E você precisa entender isso. Uma outra coisa que você precisa entender é o seguinte. Muitas pessoas dizem assim, Jesus venceu essa tentação porque ele era filho de Deus. E como filho de Deus, para ele era mais fácil. Escute o que eu vou te dizer. Era muito mais difícil. Era muito mais difícil. Por quê? Por exemplo, eu e você, nós não somos Deus. Nós não somos Deus. Então a gente precisa totalmente do poder do Espírito Santo para resistir à tentação. Agora Jesus, ele era Deus. Então a tentação dele era maior do que a minha e que a sua. Por quê? Porque ele tinha o poder para fazer aquilo. Entendeu? Como filho de Deus, como Deus, a tentação dele era maior do que a minha e a sua. Porque eu e você, a gente não tem mesmo poder para transformar pedras em pães. Jesus tinha e ele não fez. Então a tentação dele era infinitamente maior do que a minha e a sua. Por quê? Porque ele não está apenas sendo tentado como homem, ele está sendo tentado como Deus. Ele está sendo tentado como filho de Deus. E aí, nós vamos ler aqui que o tentador, se aproximando-se dele, diz: se você é filho de Deus, então mande que essas pedras se transformem em pães. Não deixa ninguém roubar a sua filiação, a certeza de que você é filho de Deus. Você vai ler em Efésios capítulo 6, Paulo dizendo no versículo de número 10 que a gente deve estar revestido de toda a armadura de Deus. No versículo 11, para a gente poder vencer todas as astutas ciladas do diabo. Depois você vai ler no versículo 14, revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais suportar no dia mau e, havendo feito tudo, permanecer firmes. E depois você vai ler no versículo 16 que a gente deve tomar o escudo da fé, com o qual nós poderemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então Paulo está falando da armadura de Deus. Se a gente está revestido dessa armadura, a gente vence as astutas ciladas do diabo, a gente vence o dia mau e a gente vence também essas setas malignas, esses dardos inflamados que são lançados sobre nós. Então nós estamos dando aqui, vamos terminar essa introdução à tentação do rei. E no próximo módulo nós vamos pensar sobre essa primeira tentação, o que é que significava e quais são os desdobramentos que isso vem sobre nossas vidas como filhos de Deus. Deus te abençoe e até a próxima.